Fala galera, hoje a gente vai falar sobre atendimento, sobre vendas, o passo a passo do atendimento perfeito. Ah, Renan, mas eu sou um péssimo vendedor, eu não sei me vender. Olha só, a primeira coisa que eu preciso te tranquilizar é que venda não é um dom, tá? Venda é processo. E se você tiver os processos do seu atendimento muito bem definidos, tudo fica muito mais fácil, ok? Você precisa ter uma estrutura de atendimento que funcione. E eu sei que quando a gente começa a de fato entrar no mercado, você começa a ter trabalhos e, consequentemente, edição. A maioria dos fotógrafos foca toda a sua energia nisso, que é fotografar, editar. E a primeira coisa que é afetado é o atendimento, seja pela demora. Gente, vocês não têm noção da quantidade de clientes que fala que não recebe retorno, manda mensagem querendo orçamento e não recebe resposta, tá? Ou até mesmo você peca na qualidade do atendimento que você presta. Isso tudo é porque você não tem um processo bem estruturado. E olha só, eu vou falar uma coisa aqui que chega a ser até polêmico, mas na minha cabeça, vendas é de fato a única profissão que existe, tá? Porque tudo que você faz é só uma execução de um trabalho que você vendeu. Então, meus amigos, você é um vendedor. Você é, antes de ser fotógrafo, você é um vendedor. Vender uma execução do que você faz. E aí que está a grande dificuldade da maioria dos fotógrafos. Entender isso. O cara, ele acha mais importante, por exemplo, aprender uma técnica milenar de fazer fotos de longa exposição dos astros, da Via Láctea, do que aprender, por exemplo, sobre perfis comportamentais. Gente, a técnica milenar é brincadeira, mas os perfis comportamentais, é sério, é o que a gente vai falar agora, é a primeira parte da nossa aula. Bom, o que é isso? Perfil comportamental. Gente, olha só, eu sei que quando você começar a olhar com mais carinho para essa parte de vender, e principalmente você que quer estruturar isso, mas você quer fazer como se fosse uma receitinha de bolo para atender todo mundo, e não é por aí. Você precisa entender cada perfil de cliente, e aí entra o tal dos perfis comportamentais, que eu quero te ensinar aqui para te auxiliar, não é para engessar o seu atendimento, ok? Então vamos entender, o que é perfil comportamental? É uma ferramenta que mapeia os diferentes padrões de personalidade em relação ao comportamento das pessoas, que permite a gente entender as posturas e reações delas a determinados estímulos. Então, eu quero que você entenda que você vai ter, por exemplo, clientes mais falantes, clientes mais extrovertidos, outros mais quietos, outros mais reservados, outros mais conservadores. E você identificar cada perfil vai fazer você conseguir lidar melhor com cada um deles e, consequentemente, vender para eles. E agora olha só, eu vou direto ao ponto. A primeira coisa que muitos vão falar é que você precisa identificar o tipo de cliente que você está conversando para você identificar esses padrões para saber lidar com cada um deles. Sim, também. Só que eu quero que antes disso, tá? Eu quero que você comece a se autoconhecer, tá? Entender qual perfil e categoria você se assemelha, porque quando você buscar se autoconhecer e você saber suas forças, suas fraquezas, a sua vida evolui demais, tá? A sua cabeça abre. Gente, acreditem nisso. Essa busca por resposta, entendimento sobre si mesmo
faz com que a gente consiga entender e identificar o próprio perfil do cliente. Então a ideia principal desse vídeo é fazer vocês entenderem que existem alguns perfis comportamentais e que você precisa identificar esses padrões para você saber lidar com cada um deles de uma forma intencional, certo? Ó, por várias vezes eu vou falar intencional. Você não pode ir, eu acho que é, não, tem que ser intencional, ok? Eu vou falar um pouco sobre cada um, tá? De uma forma bem superficial. Por quê? Porque esse assunto, gente, a gente teria que fazer um curso inteiro sobre isso, tá? Não é o momento agora, mas eu prometo que em breve a gente vai tentar trazer aqui uma especialização de vendas para fotógrafo, porque isso é assunto que, assim, é muita resenha, tá? A ideia agora, tá, é te ajudar a estruturar o seu atendimento e fazer ele ser mais eficiente o possível. Por isso que eu quero passar um pouquinho sobre esses perfis comportamentais, porque eu sei que vai fazer diferença na hora de você converter uma venda. Então vamos lá. A gente tem 4 tipos de perfis comportamentais, que é o quê? O primeiro é o dominante, o segundo, influente, o terceiro, estável e o quarto é o conforme. Bom, vamos lá. Eu primeiro quero falar do dominante. O dominante, muitas das vezes, ele tem uma postura, olha só, presta atenção, ele tem uma postura mais ereta, tá? Ele é mais confiante, ele costuma fazer um contato visual direto, ele usa uma linguagem corporal que transmite autoridade, determinação, geralmente fala alto, tá? E eles são sempre muito focados em resultado. E assim, você vai perceber que durante o atendimento, durante a reunião, eles gostam de tomar o controle, tomar as decisões e geralmente esses caras, eles são motivados por desafios, são pessoas que não são muito preocupadas com o sentimento dos outros, tá? Eles são mais orientados à ação e resultado. Então assim, como eles são mais focados em resultado, não adianta você querer vir aqui e, por exemplo, contar a sua história, criar uma conexão, uma parada mais sentimental, que eles querem saber os detalhes, ele não quer saber sua história, eles são racionais, ele quer o passo a passo. Então, durante um atendimento, mostre autoridade, tá? Às vezes ele vai querer tomar a rédea da reunião. Sabe aqueles caras que costumam desafiar as nossas ideias, questionar às vezes a sua abordagem? Esse é o dominante. Então, você precisa estar preparado para lidar com esses questionamentos de forma direta e profissional e demonstra confiança na sua oferta. Então, assim, como eles são muito minuciosos, eles vão te fazer perguntas, por exemplo, por que isso é dessa forma? Por que isso é necessário? Por que a gente não pode fazer de outra forma? Por quê? Porque, de uma certa forma, eles gostam de assumir o controle. Então, assim, os dominantes, o que você precisa evitar? Ser rápido demais, ser impaciente, pular a etapa no processo. Tá? Às vezes você pode achar que um dominante... Eu sei que a gente vai... Quando a gente começar a falar aqui de alguns perfis, você vai querer começar a lembrar, aquele cara é dominante, aquele cara é influente, eu sei. E assim, quando a gente começar a entender sobre o dominante, você pode achar até que ele é arrogante. Mas na verdade, às vezes até mas na verdade eles são impacientes. Principalmente quando você desvia do foco principal do que eles querem saber e não do que você quer falar, tá? Você tem que entender sobre o que ele quer saber. Então, mantenha a sua conversa focada no resultado. Ofereça solução clara, direta, senão a chance de você perder uma venda para um dominante é muito grande, ok? Sabe aquele cliente que, quando você manda as fotos, ele só responde obrigado ou aquele joinha, né? Gente, não quer dizer que ele não gostou, tá? Mas eles agem assim, ok? Gatilhos mentais, por exemplo, que acionam um dominante. Resultado, escassez,
exclusividade, um método revolucionário, o melhor do mercado, certo? Agora vamos lá, vamos para a segunda parte e eu quero falar do influente. Os influentes, eles tendem a ser comunicativos, sociais, otimistas, eles são mais extrovertidos, tá? Geralmente eles começam a conversa de uma maneira mais amigável, eles costumam se envolver, né, durante o atendimento. Observa se o seu cliente ele demonstra entusiasmo, energia ali durante a interação, tá? Valoriza relacionamento, esse sim, ele demonstra interesse em você como pessoa. Esse é o cara que tu precisa se conectar, contar a tua história, estabelecer uma conexão pessoal ali durante o atendimento, ok? Eles tendem a tomar decisões com base na emoção e na intuição. Eles são influenciados como eles se sentem em relação ao seu trabalho, assim como também pela opinião de outras pessoas. Então, esteja preparado para destacar os aspectos emocionais e sociais da sua oferta. Por exemplo, muitos clientes chegavam para mim e antes de me contratar, né, e eles gostavam muito, tá, de falar que o meu fotógrafo fotografou o Dilcinho, o meu fotógrafo fotografou o jogador do Flamengo. Enfim, eles são geralmente abertos a novas ideias, né? Ele é totalmente o contrário do dominante, ele é aberto a novas experiências e principalmente, tá, se as escolhas que eles fizerem vão ser populares, se eles vão ser reconhecidos por isso, certo? Eles costumam usar linguagem corporal, tá, e expressões faciais para transmitir entusiasmo. Então, até na hora de você direcionar um influente, ele vai ser mais solto, mais leve, porque ele está mais aberto, ele gosta de receber opinião. E o que você deve evitar falar com um influente? Você deve evitar entrar em detalhes, porque eles não querem saber da quantidade de foto, eles querem saber se eles terão uma foto que realmente vai fazer sucesso, sabe? Então, nesse momento, pede a opinião dele. É importantíssimo você dar espaço para ele falar, ele gosta de falar. Seja simpático, seja sorridente. Os gatilhos mentais que acionam, tá, um influente é, por exemplo, inovação, novidade, experiência, comunidade. Eles querem ser aceitos, eles querem pertencer a um grupo. Por exemplo, prova social, depoimento de quem já fez. Isso é perfeito, certo? Agora, vamos para o terceiro. Eu quero falar agora do estável. O estável geralmente é aquele cara mais calmo, aquele cara que fala baixinho, paciente, é um cara que ele se preocupa muito com os outros, ele quer saber se a decisão dele vai ser boa para todo mundo que está envolvido. Tipo aquele cara que fala, mas eu não quero que as fotos dos padrinhos demorem muito, eu já quero que eles já fiquem à vontade para curtir a festa. Eles gostam de saber como que as coisas são feitas, tá? Ele quer saber tudo sobre o assunto, ele quer saber como que vai ser feito. Então, com um cara desse, o que você precisa evitar? Você precisa evitar ser muito intenso, você precisa evitar falar muito rápido. Nesse momento, é muito legal você ser um bom ouvinte, deixa ele falar, tá? Os gatilhos que acionam segurança, garantia, comprometimento, credibilidade, passo a passo, isso é perfeito, certo? Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar do conforme. Esse cara é aquele cara que ele chega e ele quer saber quantas fotos você vai fazer, quantos dias você vai entregar, como que vai ser o passo a passo. Por quê? Porque ele é detalhista, ele é aquele cara mais disciplinado, ele gosta de certificar o serviço, ele é o cara que se preocupa com cada etapa, com cada detalhe, tá? Não, ele é um cara que ele não vai fechar com você no mesmo dia, porque ele gosta de pensar, ele gosta de analisar para decidir depois. Então, com esse cara,
Você não pode pular etapa, você não pode ser muito rápido. Você não tem como forçar ele a fechar uma coisa. Sabe aqueles papos de vendedor que é tipo assim, gente, olha, tem um monte de gente querendo essa data. Não, não faça isso. Não fala que o mercado tá todo mundo querendo. Não, esse cara não adianta, porque ele precisa de pensar. Senão você vai perder ele. Então, depois que ele toma a decisão, meu amigo, aí é difícil ele fazer ele mudar de ideia, certo? Os gatilhos mentais que acionam um conforme, por exemplo, autoridade, estruturado, comprovado, sabe? Gente, olha só, eu passei um pouquinho, tá? De forma bem sucinta sobre cada um ali dos perfis. A ideia dessa primeira parte é te ajudar a identificar esses sinais durante um atendimento para você adaptar sua abordagem, para você se comunicar de forma mais assertiva, de forma mais intencional com cada cliente e com cada perfil. E não é para você sair julgando se o cliente é bom ou se ele é ruim, se ele é conforme, ele é dominante, ele não serve para mim, ele não vai comprar de mim. Não, tá? Não é isso. Certo? Agora vamos para a segunda parte. Agora que a gente já começou a entender, né, um pouquinho sobre cada perfil, eu quero montar com você um passo a passo sobre cada etapa do seu atendimento, te explicando um passo a passo do que eu faço e eu tenho resultado. Pode ser que muitas coisas que eu vou falar aqui você já faça na sua empresa, mas eu quero que você entenda a teoria, tá? Eu quero que você entenda o conceito para você de forma sempre intencional. Eu vou falar isso muito aqui durante o curso, para você ser intencional sempre, ok? Então vamos começar. Vamos começar lá do cliente que te mandou uma mensagem querendo te contratar. Primeiro passo, o que eu faço? Quando o cliente me manda uma mensagem querendo o meu serviço, a primeira coisa, tá? Eu agradeço o contato, eu digo que será um prazer em atender, só que eu começo a fazer algumas perguntas. Gente, pergunta é a chave do processo. Saiba fazer perguntas, mas saiba também unificar essas perguntas, porque senão vira uma entrevista. Tipo, tu pergunta, ele responde. Aí você faz outra pergunta. Aí ele responde. Aí você faz outra pergunta. Não, as perguntas, elas precisam vir de forma intencional também, e ela vai servir para você identificar exatamente esses perfis que a gente acabou de conversar agora. Mas também, além de descobrir isso, ela vai servir para alimentar algumas informações importantes para a nossa empresa, ok? A primeira pergunta, que é crucial, tá? Para qualquer empresa, tá? Onde aquele cliente conheceu o meu trabalho? Por quê? Porque isso, gente, é um dado importantíssimo para a gente saber quais estratégias estão funcionando. Lá na aula do aplicativos e gestão, que eu falo mais a fundo sobre isso. Mas só para não deixar em branco aqui, saber de onde os nossos clientes nos encontram é crucial, tá? É o ponto de partida. E ao longo da jornada desse curso, eu compartilho várias estratégias de marketing para você atrair cliente. Então, quando você registra a origem do cliente, a gente começa a entender qual estratégia dessa está funcionando no nosso marketing, qual não está. Por exemplo, será que esse cliente ele está vindo do network? Será que o parceiro tal não está mais me indicando? Ou esse aqui está me indicando cada vez mais, então eu vou, sei lá, eu vou propor ali um café para a gente estreitar também a relação. Gente, eu consigo atuar de forma estratégica em cada situação. Por exemplo, um tempo atrás eu assinava uma plataforma de noivos na esperança de atrair mais clientes, tá? Mas chegou um determinado momento que parou de chegar cliente, tá? Eu perguntava, né? O cliente chegava e eu perguntava da onde que ele tinha me conhecido. E não tinha mais nenhum cliente que vinha dessa plataforma. E aí, nesse caso,
é melhor a gente cancelar a assinatura e focar em outras estratégias, ou talvez mudar a forma como você está fazendo a abordagem ali dentro daquela plataforma. Por exemplo, olha só, uma outra situação que é importante. Você não tem indicação de clientes antigos? Cara, a minha maior fonte de indicação hoje são as noivas que já fecharam comigo e me indicam. Me indicam para os amigos, me indicam para a família, para a irmã, para a mãe. Se você não tem indicação ou se os teus clientes não te recomendam mais, cara, bandeira vermelha. Aí a gente entra num outro módulo que a gente precisa refletir sobre a qualidade do nosso atendimento. Então, cliente satisfeito, ele é o nosso maior defensor, ok? Como a gente pode ver, essa simples pergunta, ela tem um poder enorme para direcionar as nossas ações na empresa e a gente tomar decisão mais inteligente no nosso marketing, ok? Bom, vamos lá. Qual a segunda parte do atendimento? Enviar o orçamento. Só que aí, nesse momento, entra a grande questão de entender o tipo de cliente, porque antes de jogar o preço para ele, eu preciso estabelecer uma conversa com perguntas específicas para tentar diferenciar o perfil de cliente, o perfil comportamental, se ele é um cliente do público A, se ele é um cliente do público B. Ah, Renan, mas o tratamento é diferente do público A, do público B? Sim, tá? Por exemplo, eu sou fotógrafo de casamento e por muito tempo, eu tentava levar todos os meus clientes para uma reunião. E aí eu via que muitos não queriam fazer reunião, que era mais impaciente. E aí eu já falava assim, esse aí só quer saber meu preço, tá? Esse aí eu não tô afim dele não. Ele não vai ter condição de me pagar. E aí o que eu fazia? Eu não mandava, tá? Eu falava não, se ele quiser saber meu preço, ele vai vir para a reunião. Só que na verdade, não era que aquele cara não tinha condição de me pagar, não era isso. É que a maioria deles era do público A. E o público A, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o público A ele é mais prático, ele é mais frio, ele é mais objetivo, ele não tem muito tempo, ele quer resolver, ele quer saber de fato o valor para ele fechar um negócio, porque a percepção de valor eu já tinha construído lá atrás no meu Instagram, sabe? E também tinha um outro perfil de cliente que tinha sim um poder aquisitivo menor, mas que também tinha condição de me pagar. Porém, eu achava que esse cara, eu tinha que convencer ele o porquê dele investir um valor maior no meu trabalho e eu tinha na minha cabeça que eu tinha que levar para reunião. Gente, reunião é legal. Sim, a reunião é importante. Só que eu vejo que as pessoas têm tanto receio de passar o valor porque parece que a gente precisa convencer tanto a pessoa que aquele valor que eu cobro é justo, que eu preciso falar, eu tenho que falar, eu preciso explicar. Gente, não fica dando volta no teu atendimento, não. A construção do valor, ela vem antes. A gente vai falar sobre isso aqui. Não é na reunião, tá? Não é na reunião de orçamento. Em um segundo momento, caso ela queira, ok, vamos para a reunião, mas não é você que vai impor. E se você fizer tudo certinho, tá? Se você fizer tudo que a gente vai conversar aqui na jornada do herói, que a gente chama, e se você tiver dentro do orçamento dela, se ela puder te pagar, cara, ela vai querer a reunião. Você não vai precisar ficar impondo isso, ela vai querer. Acredita aqui no teu amigo está falando. Então, gente, nesse momento, o segredo é pergunta. A gente precisa colher o máximo de informação possível, porque isso direciona as nossas ações. Então, tenta descobrir, por exemplo, onde que vai ser o evento, quem são alguns fornecedores, tá? Quem é a cerimonialista, quem é o buffet, tá? Porque aí você já começa primeiro ter uma ideia do orçamento dela. Essas informações, inclusive, elas viram trunfos para a nossa conexão. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso.
E aí, meus amigos, a gente já começa a entender se o cliente é do público A, se ele é do público B. E assim, eu sei que eu estou falando aqui de casamento e tal, porque é a minha realidade, é a minha rotina, e eu também sei que quando a gente fala de ensaio, o volume de pedidos é muito maior, tá? É muito difícil você levar todo mundo que pede para você fazer um ensaio contigo, tu levar para uma reunião. Só que o ensaio, você precisa entender que o ticket ele é menor, tá? É um valor mais baixo e você vai aprender ao longo aqui das aulas que não é na reunião que você gera percepção de valor, não é assim, tá? É você fazer o teu marketing direitinho. É o que a gente chama ali nas várias aulas que estão espalhadas aqui por esse módulo, né, que vai você gerar essa conexão, tá? Se você seguir todo o passo a passo que a gente te ensinar aqui, se fizer tudo direitinho, você não precisa ter medo de enviar o teu orçamento ou enviar o teu PDF, ok? Então, a ideia aqui nesse momento é fazer você entender a importância de fazer boas perguntas nessa fase do atendimento para você identificar e saber se comunicar de forma mais intencional. Então, gente, para facilitar a vida de vocês, a gente sabe que a maioria dos pedidos, né, os tipos de resposta e perguntas, eles são parecidos, porque, assim, a maioria dos pedidos de orçamento que a gente vai responder de uma maneira, ok? E aí o que eu faço? Cara, eu uso as ferramentas do WhatsApp Business. Por quê? Porque ali eu consigo colocar respostas rápidas para me facilitar. Só que, olha só, presta atenção. Resposta rápida não é mensagem automática, pelo amor de Deus, tá? Eu odeio aquilo. Gente, nunca coloquem mensagem automática no seu WhatsApp. Não importa qual a situação, tá? Todo mundo odeia conversar com o robô. E eu sei que tem gente que vai falar que, mas aí você começa a educar o seu cliente sobre o horário de atendimento, tu coloca uma mensagem lá que nossos horários de atendimento são de 8 às 17. Gente, isso eu acho mais deselegante ainda, porque você está passando para o cliente uma imagem de que ele não deveria te mandar mensagem àquela hora. E olha só, a gente vive num mundo, cara, que, assim, o mundo real é o quê? Que todo mundo trabalha, todo mundo tem suas obrigações e às vezes aquele momento que o cara te mandou a mensagem é o momento que a pessoa tem, sabe? É o momento que a pessoa chegou às vezes do trabalho e se ela não mandar aquele momento, ela não vai conseguir mandar. Então assim, se você vai responder no outro dia, ok. Só que existe várias maneiras de você fazer com que o cliente entenda se o horário ali é legal ou não, até mesmo na descrição lá do WhatsApp Business, você consegue colocar o horário de atendimento, ok? Então, o que eu estou querendo falar aqui para você é que existe o texto pronto, só que o texto pronto não é para você responder da mesma maneira para todos, é só para ele servir de base para você iniciar as conversas, ok? Só para você ter um pouquinho mais de agilidade e facilidade. Por exemplo, eu recebi um pedido de orçamento e eu sempre respondia assim: olá, fulana, né? Se o nome da pessoa era Larissa, eu falava: olá, Larissa, e não Lari, tá? Eu não tenho intimidade com ela para chamá-la de Lari. Se eu olhar na descrição e tiver Lari, aí sim, porque ela já se denomina Lari, ok? Então eu chegava e falava: olha, primeiramente, muito obrigado pelo contato, vai ser um prazer lhe atender. Então assim, querendo ou não, eu sempre iniciava o atendimento dessa forma. E aí eu já tinha um script salvo que eu só adicionava em toda a conversa e aí eu ia alterando. Lembrando, esse script é uma base para você iniciar e ir alterando. Principalmente, tá? Se esse atendimento inicial não for feito por você. Por exemplo, eu tinha a Mari que trabalhava comigo e ela tinha toda a estrutura. A Mari já sabia o que era para ser feito, tá? Ela já sabia como que teria que ser a comunicação. Lembrando que a Mari também foi formada e treinada para entender sobre tudo isso aqui que a gente está falando, sobre os perfis comportamentais. Não adianta você querer aprender
sobre esse assunto, mas se quem for ter o contato com o cliente é outra pessoa, ok? Então, a partir desse momento, começa a entrar as perguntas intencionais, que é o que eu falei ali em cima. De onde ela nos conheceu, tá? Ah, gente, uma coisa que eu fazia muito, tá? No começo, para que eu pudesse colher essas informações de uma outra maneira, sem parecer um entrevistador, tá? Era o quê? Eu tinha uma secretária fake, tá? Que era um outro número, que no caso era eu mesmo, tá? E assim, tinha esse primeiro atendimento. E aí eu respondi assim: Olá, Larissa, tudo bem? Aqui é a Maria, secretária do Renan, e eu vou iniciar o seu atendimento por aqui e já vou direcionar para ele. Gente, só de fazer isso, primeiro ponto, eu já passava uma imagem de que a empresa tinha uma estrutura organizacional, ou seja, tinha uma secretária, tinha processos. Isso tudo já gera valor, tá? Segundo, eu falava ali como conhecer o nosso trabalho, né? Se for indicação de alguém, só para me preencher aqui no sistema. Quando eu falo isso, o cara fala assim: pô, meu irmão, o cara tem um sistema. Gente, eu não estou engessando o orçamento, tá? Isso é papo de segundos. E aí vinham as perguntas intencionais. E aí, logo depois, eu já começava o atendimento. Eu, Renan Duque, ok? Então, uma coisa que eu sempre fazia, tá? Eu sempre começava o atendimento por texto, tá? Logo em seguida, eu perguntava se eu podia enviar um áudio, tá? Porém, pergunte se você pode enviar um áudio. Nunca mande um áudio sem antes perguntar se pode. É deselegante. E aí eu quero que você entenda que a partir de agora, se ela responder por áudio, continua no áudio. Porque aí, por que eu falo para a gente partir para o áudio? Porque ali eu já consigo identificar mais algumas coisas que são importantes para mim. Saber se ela é um dominante, se ela fala alto, se ela é estável, se ela tem uma fala mais branda. E aí, meus amigos, eu tento seguir na mesma sintonia, tá? E aí nesse momento, a gente entra ali também na outra aula que a gente tem, que é a aula sobre primeiras impressões, que eu falo de primeira impressão vocal, visual, verbal, né? O que você fala, o momento que você fala, como você fala, tá? E aí, né, assim, quando você entra nessa próxima fase do atendimento, você já entra com algumas armas, tá? Nesse momento, você já vai tentar criar conexão, ou você vai tentar ser um bom ouvinte, tá? Por exemplo, se é uma gestante, cara, pergunta se o bebê é um menino, é uma menina. Eu lembro que a Mari sempre falava assim: ah, é um príncipe ou uma princesa? Qual que é o nome? Se é um casamento, um aniversário. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a gente coletar as informações de onde vai ser? Eu usava muito isso como trunfo. Por quê? Por exemplo, se ela escolheu se casar na Fazenda Sobradinho, vou dar um exemplo aqui. Que legal! Eu adoro fotografar na Fazenda Sobradinho. E o trabalho da Paula é incrível. Quem é Paula? A Paula é a dona da fazenda. Isso automaticamente me coloca já lá na fazenda. Coloca na cabeça dela que eu já tenho um relacionamento bom na casa. E assim, se tiver algum trabalho, principalmente que tenha sido na fazenda, eu vou mostrar, porque aí eu começo a trabalhar também essa parte visual nela. E aí, meus amigos, olha só, organiza aqui comigo. Recebeu o pedido de orçamento, atendeu com a sua secretária fake, colheu as informações, iniciou o atendimento, descobriu o perfil, se conectou, aí manda o PDF, tá? E nesse momento, quando você mandar o PDF, você vai marcar um compromisso com ele, tá? Bom, converse com o seu noivo, pense bastante. Quando eu falo isso, olha, converse com o seu noivo, ou então converse com o seu marido, pense bastante. Isso tudo já demonstra que eu não estou querendo empurrar nada, tá? As pessoas, elas adoram comprar, só que elas odeiam
que tentam vender para elas, tá? Elas odeiam se sentir pressionadas. Sabe esse papo aí de vendedor que tem um monte de gente querendo a tua data? Cara, isso não cola. Isso não funciona, não é por aí. O cliente sabe quando é um papo de vendedor. E aí o que eu te aconselho? Você vai marcar um compromisso com ela, você vai falar assim: na sexta-feira, às 14 horas, eu volto a te chamar. Nesse momento, você deu um tempo para ela pensar, você criou um compromisso com ela. Aí entra no que a gente chama de follow-up, que é o que a gente vai ver mais para frente aí, tá? E aí, gente, o que acontece? O cliente fechou. Palmas para você. E aí, o que a maioria das pessoas fazem depois que fecha? Some. Até o dia do ensaio. Não, meus amigos, não façam isso, tá? Criem um relacionamento com o cliente, tenham um tempinho para interagir de vez em quando, saia do papel fornecedor e cliente, mantenha contato com ele, de vez em quando manda uma mensagem, pergunta como é que tá, mantenha uma relação ali na rede social, pergunte se tem alguma dúvida com relação ao figurino, isso é até legal. Por exemplo, você manter essa frequência de mensagem, por exemplo, vamos imaginar que ele tenha parcelado. E até com um parcelado pagamento, é uma parcelinha ali em atraso. O que a maioria das pessoas fazem? O cliente fechou, pronto. O cliente atrasou, aí ele vai lá, manda mensagem. Atrasou de novo, manda mensagem. Eu não estou dizendo que você está errado de mandar mensagem. Só que quando chega no dia da execução, qual é a imagem que o cara tem de você? Que tu é um cara, porra, chato pra cacete. Essa é a imagem que ele cria, ninguém gosta de ser cobrado, por mais que você esteja na tua razão, ninguém gosta. Pô, mas eu só estava fazendo o meu trabalho. Não, quem não pagou foi ele. Cara, me responda uma coisa, tu gosta de ser cobrado? Ninguém gosta. Por isso que às vezes a minha secretária fake, que era eu mesmo, ela que entrava em contato para falar sobre esses assuntos chatos, sabe? E aí, na semana do ensaio, tava tudo muito mais leve, porque era tipo aquele lance do policial bom e o malvado, sabe? Então eu era o cara gente boa, ok? Porque eu precisava no dia do ensaio criar uma conexão. Então, gente, chegou na semana do ensaio, eu já começo a vir relembrando ele de alguns pontos que são importantes. Por exemplo, o ensaio de gestante. Quando a gente fazia ensaio de gestante lá no estúdio, a produção era toda feita lá, né? A maquiagem, cabelo. E aí a Lari fazia o quê? Ela mandava uma mensagem dizendo que não era para lavar o cabelo com creme, que era para vir com a calcinha cortal, que era para fazer isso. Gente, eu estou dando um exemplo aqui de gestante, mas se for criança, por exemplo, pô, passa ali para a mãe alguns cuidados, tipo, no dia não marca nenhum compromisso, porque às vezes acontecia muito. A mãe aproveitava que tinha uma consulta, sei lá, uma consulta médica, e aí o pai já pedia folga para levar a criança na consulta, já marcava um ensaio, e aí a criança já chegava lá no estúdio estressada, chorando, e aí a gente não conseguia fazer o trabalho da forma como tinha que ser feito. Então eu falava, olha, no dia do ensaio não marca nada, é um momento que é estressante para a criança. E aí assim, com toda a atenção, tá? Isso é uma forma de direcionar para que o meu trabalho saia da melhor maneira possível, ok? Então vamos lá. O dia do ensaio, tá? Ou o dia do evento. Meus amigos, o dia do ensaio, eu sempre falo aqui, o dia do casamento, do evento, do aniversário e tal, é o dia D, tá? É o dia do show, é o dia que você está jogando com o estádio cheio, tá? Porque o cliente, ele já criou na cabeça dele uma expectativa tão grande, né? Ela já idealizou esse dia, principalmente se você tiver criado essa conexão direitinho, igual a gente está falando aqui. Então, meus amigos, a energia, ela tem que ser a mesma do dia que você apresentou o teu trabalho. Eu vejo gente que na hora de vender é maravilhoso, é alegre, é comprometido, e na hora da execução tá lá o cara de cara amarrada, puto, às vezes ele nem queria estar ali. Não interessa, tá? Se você está com problemas, não interessa se você não está num dia bom, faça o seu melhor. Teu cliente não tem nada a ver com isso, tá? Gente, eu já fiz um casamento com o meu pai
dentro do caixão, sabe? Eu fiz um making, meu pai ele faleceu numa sexta-feira e aí teve o velório, né, à noite e tal, e ele ia ser enterrado às 3 da tarde do sábado. E eu tinha um casamento no sábado. E aí? Eu fui pro making off, né, da noiva. Eu não falei nada com a noiva, não contei nada. Eu fiz o making off, eu fiz a cerimônia, eu fiz o ensaio. E por que eu não contei nada para a noiva? Porque se eu contasse, tá? Muito provavelmente ela ia falar que sim, que eu poderia ir lá, né? Que eu poderia deixar a equipe. Talvez ela se sentiria mal, né? De que eu tivesse ali. Então eu não quis estragar esse momento. Ia, sei lá. Só que aí quando chegou logo depois do ensaio, eu falei para ela que eu deixaria os meninos lá para fazer o final, né? Ou seja, eu já tinha feito praticamente tudo, mesa do bolo, e aí a minha equipe ia continuar e fazer o final. E naquele momento eu fui pro enterro do meu pai. Então assim, não importa o problema que tu tá. A nossa profissão, infelizmente, não é uma profissão que a gente consegue dar um atestado assim tão fácil, né? Igual você trabalhar na CLT, que hoje eu não tô com dor de dente, hoje eu tô com dor de dente. Eu não vou, hoje eu não vou, não tem como, tá? Aquele dia dela é único, tá? Para você pode ser mais um trabalho, tá? O que você vai fazer ali pode ser um trabalho e é, tá? Como um cara, por exemplo, que trabalha numa farmácia, um cara que trabalha numa loja de sapato, que levanta, vai lá, trabalha e volta. Sim, é um trabalho igual o dele. Só que para ela não, tá? Para ela é um dia que foi sonhado. Então assim, nós fotógrafos, a gente está presente nos momentos mais especiais da vida das pessoas. Para pensar comigo. O nascimento de um bebê, festa de 1 ano, 15 anos, ensaio gestante, casamento, aniversário. Cara, são os momentos mais importantes da vida, tá? Então, o dia do evento, o dia do ensaio, é aquele dia que você precisa exceder a expectativa que ela tem. Então, você precisa estar você precisa estar alegre, tá? Você precisa estar motivado, tá? Grava conteúdo, tá? Grava stories, manda uma prévia, torne aquele dia realmente incrível, tá? Com todo esse conjunto de estratégia que a gente está passando aqui, certo? Então, a gente chega no momento agora que a gente fez um ensaio, ok? Logo depois do ensaio, a gente entra o quê? Pós-produção. E aí, meus amigos, é onde 90% dos fotógrafos pecam. Por quê? Porque ele acha que fez um ensaio e acabou. Né? Não é que ele acha que fez um ensaio e acabou. Mas ele, assim, primeiro ponto, você precisa ter uma organização, tá? Para quê? Que tem um fluxo de trabalho para não entregar nada atrasado, pelo amor de Deus, ok? Eu prefiro que você prometa 40 dias úteis e entregue com 39, do que você prometer 7 dias e entregar com 10, tá? Então, entenda o seu fluxo. Durante esse processo aí de pós-produção, mantenha o cliente informado, não deixe ele vir te cobrar não, pelo amor de Deus. Deixa ele saber como é que anda o processo. Às vezes eu estava editando, mandava uma foto para o cliente da tela do computador, da tela do Lightroom, mostrando a edição do ensaio. Isso tudo mostra como as coisas estão sendo feitas, tá? E se você realmente não teve jeito, eu vou precisar entregar fora do prazo, aí chama o cliente, deixa ele avisado, tá? Deixa ele a par do motivo do atraso. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. O fotógrafo do meu casamento, tá? O prazo dele era 30 dias. E aí, ou seja, ele mandou uma prévia, né? Eu sou do interior do Rio e o meu fotógrafo ele era do Sul. Ele me mandou uma prévia assim que ele chegou. E aí passaram-se 10 dias, ele me mandou uma prévia maior, tá? E aí, em 30 dias, ele tinha que me entregar o trabalho final. Só que, naquele mês, né, o editor dele, que é o Gil, saiu de férias.
né? O Gil, eu me lembro que logo depois do meu casamento, o Gil foi para Portugal. Ele, inclusive, ele voltou ele foi para Portugal direto do aeroporto do Rio. Ele nem voltou para o sul. E aí, quando faltava, sei lá, uma semana para dar os 30 dias, ele me mandou uma mensagem falando assim: olha, as suas fotos, eu vou levar mais 7 dias para ela ficar pronta, por um excesso de capricho. Porque, como é que você sabe, o Gil, né, ele está em Portugal, o Gil era editor dele. Gente, por excesso de capricho, o cara me avisou uma semana antes que por excesso de capricho ele ia demorar mais 7 dias. Cara, tu acha que eu vou criar caso porque ele tá tendo um excesso de capricho? De maneira nenhuma, eu fiquei até feliz, porque eu falei assim, pô, cara, ele vai fazer a edição e vai ficar, enfim, vai ser melhor do que se ele fizer correndo para me entregar daqui a uma semana, certo? Então pronto, e aí ele fez a entrega, acabou? Não. Aí é um momento de quê? Depois que tu faz a entrega, tá? Manter um relacionamento com ele, tá? Manda uma mensagenzinha de vez em quando, tá? Para saber como é que ele tá. Coloca como uma rotina, sabe? A gente tem uma aula que fala sobre gestão do tempo, onde eu ensino vocês a criar rotina para que vocês transformem realmente tudo isso que é necessário e importante, isso entre como uma tarefa que você realmente não vou fazer isso quando dá, não, você vai fazer isso toda semana, sabe? Mostra que você tá preocupado com o cliente, cria laço. O tal do TBT, gente, foi a coisa mais importante que criaram. Então, assim, cria laço com ele. Os nossos clientes, eles são infiéis, tá? Como assim, Renan? Como é que meus clientes são infiéis? Olha só, eu vou te mostrar, eu vou te explicar, né, no caso, como que funciona o nosso mercado. Por exemplo, uma noiva que virou noiva agora. O que ela vai fazer? Ela vai começar a pesquisar sobre coisas de casamento. Ela vai falar de casamento, ela vai ser até aquela pessoa chata, tá? Que tudo ela quer falar da festa. Eu sei porque eu já fui noivo, eu já fui esse cara. E assim, os interesses dessa pessoa são para coisas de casamento. E ela vai começar a seguir as páginas de casamento, os fornecedores de casamento, ela vai seguir você. E durante esse processo, ela vai ser aquela pessoa que ela vai responder seus stories, ela vai comentar nas suas fotos, ela vai te mandar inspirações. E aí o que acontece? Chegou o dia, você fez, você entregou. O que acontece com essa noiva? Ela vai diminuindo a frequência, ela vai respondendo cada vez menos stories. Por quê? Porque ela não gostou do trabalho? Não, não é por isso, tá? É porque os interesses dela começou a mudar, tá? Ela já começa a ver coisas de casa, por exemplo, de bebê. E aí, meus amigos, se você continuar mantendo o contato, gente, é igual eu falei, a melhor estratégia de aproximação que existe com os clientes antigos é o tal do TBT, tá? Por quê? Porque você fica vivo na cabeça dela. E daqui a pouco, por exemplo, essa noiva está grávida, e quem que vai fotografar? Sabe? E aí o bebê nasce, e daqui a pouco ensaio de 1 ano, aniversário. Meus amigos, tu virou fotógrafo da família. Ah, Renan, mas eu não quero fazer ensaio de criança, tá? Tu acha que a noiva não tem uma prima? Não tem uma irmã? Segue o conselho aqui do seu amigo, tá? E se conecte com eles mesmo depois da entrega. Fica no radar deles. Você não tem nada a perder com isso, tá? E aí a gente entra em uma outra questão aqui, que é o pós-venda, tá? Por exemplo, talvez você tenha um cliente que não fechou um álbum, tá? E aí você vai apresentar um modelo novo para ele, de repente fazer uma diagramação, tá? E aí você chegar às vezes com uma diagramação pronta, um trabalho pronto. Às vezes ele não escolheu o álbum porque ele ficou com preguiça de escolher as fotos. Gente, é sério, isso acontece. E aí você chega com a parada mastigada. Meus amigos, você vai lá oferecer um quadro
vai oferecer uma revista. Cara, tu tá colocando dinheiro para dentro da empresa, é lucro. A gente está falando de business, tá? Gente, prosperar não é pecado, tá? Uma empresa precisa entrar grana todo dia. Então, tenha uma estratégia de pós-venda. Ah, mas eu vou fazer isso. Não, mas não é para você fazer isso de vez em quando. Uma vez ou outra, não. É para todos os clientes, tá? Eu vou te falar uma coisa que, assim, esse lance de vender álbum, de vender quadro, essas coisas depois, né? Eu prefiro vender depois do que vender um ano antes, sabe? Olha só, eu já tive uma época da minha vida que eu não tinha uma situação financeira tão equilibrada assim, tá? Eu sou fotógrafo, eu não tinha tanto conhecimento assim na área de finanças, sabe? Eu não tinha uma situação financeira tão certinha. E aí o que acontecia? Eu vendi um pacote, tá? Pacotinho à vista, 6.000 e tinha álbum. O cliente me pagou de cara, à vista. Só que o casamento só ia acontecer no próximo ano. E aí, qual seria o procedimento correto? Cara, separar a grana relacionada àquele custo, daquele pacote, daquele álbum. E eu fazia isso? Fazia nada. Era 6 pau entrando na minha conta e é dinheiro e eu destinava aquilo para um monte de coisa, um monte de conta e por aí vai. E aí, meus amigos, o que acontecia? Passava um ano, chegava o momento de fazer o álbum do cliente e como é que a gente fazia? Não tinha dinheiro. E aí eu tirava dinheiro de outra coisa, eu só ia empurrando com a barriga o problema para frente. Eu já vi fotógrafos falirem por causa disso. Eu já vi fotógrafos quebrarem por ter 20, 30 álbuns para fazer e não ter dinheiro. Então, se você não tem uma educação financeira, uma estrutura financeira certinha para fazer essa venda antecipada, cara, faz no pós-venda, tá? Porque aí o serviço já foi executado para o cliente, né? Às vezes vai estar mais fácil para ele, porque ele já não tem tanta conta para pagar, é um momento que ele já está mais aliviado, às vezes ele vai pegar um álbum até melhor, sabe? Às vezes ele vai pegar um pacote maior, e aí, se o cliente aprovar o álbum, aí você vai mandar para a gráfica, ele vai te pagar, e naquele momento tu já vai ficar com lucro. Então assim, gente, eu estou passando aqui um passo a passo de como eu fazia meus atendimentos, tá? De uma maneira bem intencional em cada ação, tá? Então, eu espero que com todas essas estratégias eu tenha clareado, né? Eu tenha te dado um norte para que você possa guiar os seus atendimentos e, mais uma vez, cada etapa, cada teoria de uma forma muito intencional, ok? Então, até a próxima aula.